a nossa maior necessidade, o Espírito Santo de Deus. Quando subi aqui, eu me lembrei que quando eu vim aqui para cima, a outra vez que eu preguei aqui em cima, eu já preguei outra vez lá embaixo. Eu também falei do Espírito Santo. Então, nós vamos falar um pouco aqui da oração intercessora, né? Sabemos que nossa igreja, a gente viu aí o Provar e Verde, né? Com os alunos ali, todos os irmãos orando, intercedendo por aquele homem, 4 doenças, né? E ali Deus fez aquele milagre. Só bastava malária para matá-lo. Só faltava malária. Só faltava. E a gente vê o poder de Deus na nossa vida, né? Na minha, principalmente, na vida dos meus familiares, assim, quando nós ali oramos, intercedemos e a gente vê Deus mostrando ali a sua mão poderosa sobre cada um de nós. Então, é importante a oração intercessora. É muito importante. Nós nunca vamos deixar de estar orando por alguma coisa ou por alguém, né? As pessoas nos pedem oração, pedem socorro. Mas a nossa maior necessidade é interceder pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Né? Então a gente sabe que quando Jesus estava pronto para subir ao céu ali, na sua ascensão, né? Ele ali capacitou, passou 40 dias com os discípulos ali orientando, dizendo tudo como eles tinham que fazer, né? E ali eles prometeu, fez essa promessa. Ele preparou aquele discípulo para ir, né? Para ir. Ele, lá em Mateus 28, 19 e 20, vamos abrir nossa primeira passagem. E ali ele disse: ide, né? Já foi uma ordem de Jesus. (28, 19 e 20). Que diz o seguinte: amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém. Ele já deu essa ordem. E ali os discípulos talvez se perguntaram: como vamos fazer, né? O que vamos fazer? E ele disse: nós estamos só, Senhor. Deve ter perguntado assim: Senhor, e agora? O Senhor não vai estar mais conosco? Como vai ser? E ele disse também, ele prometeu lá em Atos 1:8, né? E eles iam receber poder para isso, né? Eles não iam estar só. Atos, vamos abrir também. 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Então eles receberam essa ordem de Deus, e que ela veio até nós. Nós também temos esse mesmo chamado, temos esse mesmo mandado, né? Então, quando Jesus retornou ao Pai, após ele ter vivido, nascido e morreu, né, também ressuscitou, ele não deixou, ele enviou o Espírito Santo à terra, né? Ele disse: vocês não estarão sozinhos. Então, o Espírito Santo significa o quê? Consolador, né? E consolador também é uma palavra grega, né? Que significa paracletos, né? Paracletos, que também significa consolador. Aí vem ajudador, mantenedor, amigo, né? Tem várias palavras aí que denominam aí o que é o nome consolador. Defensor, intercessor, aliado, ajudante. Então, o Espírito Consolador, Deus quer que nós tenhamos. Por quê? Porque tudo precisamos, né? Precisamos de ter um ajudador, precisamos de ter um conselheiro, precisamos de ter um intercessor. Então,
Deus, ele diz, vocês não estarão sozinhos, e a gente sabe o que aconteceu, né? Em Pentecostes, ali eles fizeram, ali, ficaram possuídos, né, do Espírito Santo, muita conversão, e foi uma coisa maravilhosa. Então, Deus diz que hoje, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando ainda no futuro. No futuro. E é, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Amém. Amém. Então, buscar e orar por ela. Crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Está no livro Evangelismo, na parte 701. Então, é necessário que a gente ore hoje, agora, né? E a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade de nosso desejo, à fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, quanto mais tiver desejo de buscar, de que o Espírito Santo habite em nós, com certeza, né, a medida será proporcional ao conhecimento, né, que obtemos também. Então, Deus, ele espera isso de nós, né? Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve se servir de nós. Olha aí. Verdade. Ele deve se servir de nós. Mediante o Espírito, ele opera Deus, tanto querer como efetuar, lá em Filipenses, né? 2:13. Então, Deus, ele tem urgência de nos abençoar com esse dom do Espírito, né? Amém? O Consolador. Lá em João 16:13, diz o quê? Quer que lê, Dulce? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha aí, né? Então, ele falará toda a verdade. Eu me lembrei assim, quando eu estava estudando, quando eu fui dar estudo a primeira vez, e eu fiz a mesma coisa que Moisés. E a gente diz, eu não sei falar, né? Eu não sei passar. E as pessoas dizem assim, não, mas aí depois eu fiquei pensando assim, mas eu não sei falar, minha fala não está saindo. Eu posso saber falar bem, mas eu não vou ler. Aí vem aquelas perguntas, mas eu não vou ler, eu não vou estudar na Bíblia. E ali, às vezes a gente olha para nós e vê o defeito, vê as dificuldades, né? Mas não confia, porque ele nos guiará toda a verdade, Amém. né? Porque o Espírito Santo, ele tem esse papel de abrir. Ontem a gente estava dando estudo a uma mulher, e quando a gente terminou, ela disse, eu não entendi nada. E a gente foi explicar de novo, né? Então o Espírito Santo, ele guia a toda a verdade, ele abre o entendimento, né? Coisas que antes a gente não sabia, aí vai entendendo, e tem pessoas que não é da primeira vez que entendem. Vai aos poucos, abrindo aquela mente, aí quando você vê aquela luz maior, né? Quando a gente entende as coisas, meu pai, como é que pode? Eu não sabia disso, porque eu não sabia de nada quando eu comecei a estudar a vida da volta de Jesus. As pessoas não sabem, né? Não sabem do santuário, né? A gente falou do santuário para a mulher, e ela é de uma igreja, e ela disse assim, como é que pode? A gente não estuda isso. Eu recebi um estudo bíblico para entrar na igreja, ela dizendo, mas eu nunca... A gente deu estudo para ela ficar estudando em casa, né? E ela disse, mas eu nunca vi essa mensagem do santuário, porque não tem. Só tem na igreja Só tem na igreja adventista, é do santuário, da saúde, né? A mensagem de saúde, então as pessoas, elas não sabem, então... Não quer. Escolhe só o que quer passar, né? Então, o Espírito Santo nos revela a verdade, né? Então, nesse sentido, o Espírito Santo não apenas nos acompanha como enviado do céu, tendo todos esses atributos, ele nos assiste em nossas fraquezas. Obrigado, porque também a gente não sabe nem como orar, né?
nem como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos que as palavras não podem expressar, com gemidos inexprimíveis, né? Então isso é muito lindo, gente, porque quando às vezes a gente faz uma oração que a gente fez, até uma oração fria, né? Foi ali, falou com Deus, cheia de egoísmo, né? Pensando na pessoa que já tem pecado, isso aí, né? A gente já vai assim, tipo, julgando. E Deus, ele ali, o Espírito Santo alinha aquela oração e chega realmente como deve chegar no trono de Deus, né? Amém. Que Jesus também se preocupou com isso. Então, como intercessores e discípulos dispostos a ir levar sua palavra a todo mundo, certo da presença do Espírito Santo para nos assistir. Então, tem 3 atitudes na vida de um cristão que a gente precisa alinhar para que o Espírito Santo habite em nós e que a gente possa cumprir a ordem do Mestre, né? A primeira é ter profunda fé em Deus. Profunda fé em Deus. Confiar que da mesma forma que Deus responde às nossas intercessões, quando a gente ora por alguma bênção que quer receber de Deus, Ele nos capacita também para ensinar a palavra. Amém, né? Amém. Por isso que Ele disse, vá, deixa o resto comigo, né? Ide. Então foi o próprio Jesus que lançou esse desafio, né? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, ele falou. Aí eu me lembrei daquela situação quando Jesus ali acalmou a tempestade. Vocês lembram? Quando Jesus estava ali acalmando aquela tempestade, que os discípulos aperreados, tirando água, e Jesus dormindo. E ele ali, quando acordou, acalmou o vento e o mar, não foi? E depois ele disse assim, vocês não tiveram fé? E os discípulos ainda ficaram dizendo assim, Senhor, o Senhor estava dormindo e nos acudiu? Né? E ele disse, e vocês não tiveram fé, porque Jesus estava no barco. Né? Eu digo, será que é diferente de nós? Nós entregamos a vida a Deus, estamos aqui fazendo a sua obra, mandando ele ir para um canto, a gente vai para outro. E às vezes a gente até duvida de uma coisa, se a gente pedir para outra conversão de alguém. Às vezes eu digo, quanto mais eu oro, parece que fica mais longe, Senhor. Pelos meus filhos, eu digo isso. Quanto mais eu oro, parece que o coração endurece mais, Senhor. O que é isso? E às vezes a gente diz assim, o Senhor não está ouvindo não, né? Não passa por isso, mas ao mesmo tempo vem aquela vozinha do Espírito Santo que diz, tenha calma, tudo é no meu tempo. Do jeito que você teve o seu tempo, eles vão ter o dele, né? Deus sabe como alcançar cada coração. Não é por força, né? Não é como eu quero. Assim era bom, mas se a gente fosse dar um estudo e a pessoa ali aceitasse a Jesus, era uma bênção maravilhosa, né? Mas ele tem o tempo. Então o que a gente deve ter é fé. A fé de não desistir. A fé de não desistir. Outra coisa que eu copiei aqui. Aquele livro Eventos Finais, né, que a gente estava lendo. Às vezes, nós não estamos buscando o Espírito Santo como Ele quer que a gente rogue a Ele, clame a Ele agora, né, como Ele diz. E a gente se preocupa só com outras coisas. Faz a oraçãozinha rasa, né? Uma oraçãozinha rasa, porque a gente tem que orar por isso, tem que orar por isso. O negócio da igreja, a irmã pediu esse, pediu outro, e a gente faz só aquela oraçãozinha, e ali pede para Deus abençoar seu Santo Espírito. E o que é o Santo Espírito de Deus? A gente sabe que são os dons, né? Tem os dons, que está lá em Gálatas 5, que a gente sabe que a gente precisa deles. Antigamente eu pensava que os dons do Espírito eram os frutos que a gente ia ganhar para Jesus, era almas, tá entendendo? E eu vejo que são os dons, os frutos são o quê? Resultado dos dons. O resultado. Da aplicação dos dons. Justamente. Então nós precisamos deles para ter uma vida transformada, né? Porque paz, longanimidade, bondade, fidelidade, né? Então se nós, domínio próprio, então se nós estivermos possuídos desses frutos, então Ele habitará em nós, né? Por isso que a gente precisa de pessoas transformadas, porque o papel do Espírito Santo é convencer, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Para poder a gente saber que é pecador, para a gente querer mudar, para a gente querer deixar o Espírito Ele atuar na nossa vida, né? Então aqui diz que não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições. Ele diz que é para importunar, olha aí.
e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Ele deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono de graça. Amém? Amém. Está lá no Fundamento da Educação Cristã. Então ele quer que a gente importune ele. Importune, porque isso ele quer dar, né? Ele quer dar mais do que qualquer outra coisa, né? E às vezes nós nos privamos, né? Não podemos usar o Espírito Santo, como eu falei, ele que deve se apoderar de nós, e nós precisamos dele constantemente na nossa vida. Por quê? Porque você precisa ter paz, você precisa ser fiel, né? Você precisa ter o domínio próprio para se render, para obedecer, porque tudo termina na obediência, né? O domínio próprio é um dos pontos dos dons mais necessários na nossa vida, porque eu creio que com ele vem tudo, né? Você ali vai aprender a ser fiel, você ali vai aprender as suas normas de saúde, né? Principal, né? E também o domínio próprio é um remédio natural, né? Um dos remédios naturais. Olha aí, como Deus é sábio. Então lá em Tiago 4,8 diz o quê? Vamos abrir. Sujeitais, portanto, a Deus. Pode ler. Eu estou achando que Tiago 4,8. sujeitais, portanto, a Deus, humilhados sob a potente mão de Deus. Esse é o certo. Amém? Amém. Pode ler. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. Por quê? Porque ele sonda o nosso coração, né? E ele quer que a gente se aproxime dele. Como eu disse, primeiro é ter profunda fé em Deus, 4,8, que diz: aproxime-se do Senhor, e ele se aproximará de nós. Né? Reconheça sua miséria, lamento e chore. Lamento e chora. Enquanto a gente não tiver esse senso de necessidade, a gente pensa, Pingos da chuva, meu irmão, é verdade. Eu estava nesse pensamento também Aí hoje. diz, aqui na minha Bíblia diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhados. Então, será que nós estamos assim ou o coração ainda está doido, né? Venha, venha. Venha. Então, precisamos urgentemente, né? Atentar para a voz do Espírito Santo, porque primeiro é ter profunda fé em Deus, depois é se aproximar de Deus, porque é aquele que busca, recebe, né? Se não buscar, não vai receber. E atentar para a voz do Espírito Santo, ou seja, ouvir, né? À medida que temos fé, nos aproximamos de Deus através de quê? Da oração. E o conhecemos por meio da sua palavra, né? Então a oração é necessária, mas também a oração você está falando com Deus. Agora a palavra você vai ouvir Deus, né? Deus vai falar a cada um de nós, a gente vai ouvir a sua voz através da palavra. Então ali passa a ser uma ocorrência normal ouvir sua suave voz. E no entanto, se houver temor e incerteza sobre a veracidade dessa voz, precisamos lembrar que ela sempre estará em harmonia com a sua palavra. Amém? Amém. Então, razão de nos dedicarmos a ela diariamente com profundo interesse e atenção, não dividida. Além disso, essa voz é gentil e orienta ao rumo certo, e convence do pecado, perdoa e encoraja, e é verdadeiro. Amém? Amém. Então, é verdadeiro, né? Porque é o próprio Deus falando a nós. Então, vocês já viram falar em... Não sei se a Janina já ouviu alguém dizer assim, essa palavra egocentrismo. É aquela pessoa que tem o ego, tudo acha que é só para ela, né? Tudo gira em torno do Tudo gira em dele. torno dela. Então, se somos assim, com certeza o Espírito Santo não habitará em nós, né? E tem autocentrismo também. Autocentrismo é quando
aquela pessoa, uma pessoa muito negativa, o modo de pensar dela só leva para ela, dizendo assim, eu não consigo, eu não posso, aí vai aquela coisa assim, só de ladeira abaixo, tá entendendo? O papai era assim, É. o papai era desse jeito. Então, mamãe também, mamãe era também, até passou um pouco para nós, assim, essa autoestima baixa que a gente chama, né? Uhum. E ali a gente fica, Achar que as coisas dão certo para todo mundo. e não dá para ela, pronto. Eu sou muito feliz, eu não sei sorte, só por isso É isso assim, só dá certo para os outros, não dá certo para mim, essa doença vem para os outros, eu não mereço, só vem para mim, não vem, né? Não vem para os outros, só vem para mim. Atrai coisa ruim, é muito ruim, ficar até perto de uma pessoa assim, porque se a gente tiver cuidado, quando é fé, a gente está com o mesmo pensamento. Então, uma pessoa que pensa assim, jamais o Espírito Santo irá atuar, jamais, porque Deus diz o quê? Ele quer que a gente se dispôs a fazer, e Ele faz o resto, né? Então Ele não tem que olhar para nós. E a Bíblia diz que os 9 vezes Não entraram no reino do céu. Não entraram no reino do céu. É verdade. Então que nós possamos ter em mente que Jesus está pronto para nos transformar, nos mandar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, amém? E a última passagem é Atos 5,32, e a pergunta antes que eu quero fazer é assim: como é que um crente, como é que você sabe se um crente possui ou não o Espírito Santo? A gente vai ver a resposta na Bíblia, certo? Na Bíblia, está lá em Atos. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha aí, quando é obediente, a obediência, né? Obediente é sua palavra. E Era tão verdadeiro os discípulos que eles diziam, nós somos testemunhas do Espírito Santo também. O Espírito Santo está conosco. é verdade. Ele sabe que nós vimos, que nós estamos dizendo a verdade. Com certeza, com certeza. Então Deus quer que nós sejamos obedientes. Eu queria falar um pouquinho só daquele acontecido que aconteceu comigo, né? Que eu prometi a Deus assim, a igreja que eu passasse falasse, né? Do que Ele fez na minha vida naquele dia. Eu não sei se nem Fred estava lá quando foi me visitar, tá? Foi sim. Foi também, né? E aquelas pessoas que me tiveram, né? Esse ano, em fevereiro, que eu fui fazer uma consulta e de repente o médico na consulta disse assim, vou fazer sua cirurgia agora. E com essa experiência que eu passei, eu vejo assim como a gente para morrer é de repente, né? Eu poderia não ter voltado, né? Poderia não ter voltado. E ali eu fiquei assim, eu não lembro de morte, não lembro de nada na hora, tá entendendo? Eu não tive medo e eu disse assim, agora, doutor, sim, agora o médico fechado, né? Quando isso era ele olhando no aparelho em mim, né? Eu disse, agora, eu disse, não, doutor. Aí, assim eu não vim preparada. Ele disse, preparada para quê, Maria? Eu disse, não precisa de nada não. Não precisa de nada. A gente pensa assim, que tem que ir para casa, tem que ajeitar as coisas, tem que trazer isso. Ele disse, não, pelo contrário, a senhora vai deixar o que tem, né? Aí ele se virou para mim, Ronaldo, não, marca aí daqui uns 15 dias que a gente volta. Aí ele disse, agora, meu irmão, agora um segundo é vida. Eu não esqueço dessa frase nunca. Um segundo salva, né? E ali, eu creio que Deus me deu aquele dia para resolver essa situação, né? E ali ele, ligeiro, ele me levou ali para me deu um papel, eu levei, tudo foi assim pela mão de Deus, de uma maneira. E quando eu fui ver, eu já estava na sala cirurgial. Foi tão rápida, né? E quando eu estava ali, naquela hora da cirurgia, e eu vi a mão de Deus na minha vida, naquele momento, né? E ele disse, mas não se preocupe, é uma coisa rápida, uma coisa simples. Eu vou tirar esse marca-passo, ele está aqui, eu vou estar para cá. Eu era uma cirurgia de coração, né? Acho que Érica não sabe dessa história. E eu tenho um marca-passo e ele ia fazer a troca de marca-passo, da bateria que eles falam, né? Quando chega aquele tempo, tem... E eu fui apelando a essa troca, né? Porque eu sempre era botando assim as coisas de Deus, as coisas de família na frente. Não vou porque tem isso, não vou porque tem aquilo. E tinha chegado o Caleb e eu tinha dito assim, eu só vou cuidar em Pamédio depois desse negócio do Caleb, né? E eu via que eu estava assim,
a vara e a rema, como diz o outro. Eu estava perdendo as forças. Eu ficava tão cansada em só carregar a Bíblia, que meus braços, eu vi esse provar e ver, quando aquele senhor passou mal, que ele botou os braços assim. Aí eu me lembrei que quando eu chegava na igreja, eu chegava tão cansadinha às vezes, que eu ficava assim, sabe? Era aquele cansaço que aquela coisa desfalecendo em mim, as perninhas nem se fala. Quando eu ia para a Lagoa do Ferreira, era aquela coisa assim, o vento que me levava, era o vento do Espírito Santo mesmo. E ali eu disse, mas não tem nada, não, eu vou fazer o Caleb. Mas eu não pensava nunca que, porque eu dizia, não, mas o médico disse que é 10, 11 anos, dá tempo. Meu negócio era assim, né? E ali eu negligenciei um pouco, eu reconheço. O médico falou, não pode. E aquele Caleb foi o Caleb mais rápido que eu já fiz em toda a minha vida. Acho que o Caleb meu foi aquele com vocês ali, né? Porque eu fiquei procurando no grupo. Eu disse, eu vou passar o estudo que a gente passou lá no Caleb. Aí quando eu olhei, aí eu disse assim, eu queria um menor ainda. Aí não tem como, você vai passar 3 mensagens no dia, vai ficar uma coisa, não tem lógica não. Aí eu estava no grupo do Caleb, né? Aí eu olhei e vi que os irmãos postaram um estudo lá que eram 10 noites, sabe? Aí eu disse assim, eu vou passar esse, porque eu estou tão doente, meu Deus. Eu vou passar esse estudo, Deus sabe, porque eu estou tão doente, eu estou tão estressada, era aquela coisa cansaço. Aí tudo foi providência de Deus. E eu passei essas mensagens, e eu ia para as visitas, eu já ia de tarde, eu e Fátima, Josineide, as que eram mais doentes, né? Eram as que estavam lá no campo. E ali Deus nos deu as bênçãos de 2 pessoas ter se entregado, amém? E ficaram 5, porque essas pessoas, elas ficaram toda noite, sabe? Toda noite eu disse, Senhor, eu vou marcar um pequeno grupo na casa dessas pessoas, não vou perder essas pessoas não. E saía batismo futuramente. E elas já vinham já de muito tempo também, tá? Aí eu fiquei naquela coisa, lá passei esses estudos, se batizaram 2. E ali eu fui para Mossoró fazer essa consulta, né? E eu fiquei naquela coisa, eu preciso voltar. E quando eu estava na sala de cirurgia, só o que vinha no meu pensamento. Eu não pensava em filho, eu não pensava em mãe, em ninguém, igreja, eu só pensava assim, Senhor, amanhã é sábado. Eu preciso ir visitar a fulaninha que eu disse que eu estava lá sábado. Ela vai esperar eu não voltar? Era uma preocupação, sabe? E nesse pensamento meu, eu me preocupando assim, ai meu Pai do céu, e me preocupava bastante só em levar essa mensagem para essas pessoas, não pensava mais em nada. De repente, na cirurgia, houve uma complicação. O médico começou a puxar o marca-passo e ele não saía do lugar, né? E aquilo ali, eu sentia a dor e ficava sendo forte calada, né? Eu digo, que coisa esquisita é essa assim? Eu não estou anestesiada, como é que pode? E eu estou sentindo dor. Será que é eu que estou inventando na minha cabeça ou eu estou sentindo mesmo? Aí o médico pega e fala comigo. Dona Dulcinea disse, eu toda coberta, não via nada, né? Rosto e tudo. Só aquele localzinho agora. A senhora está sentindo alguma coisa? Aí eu disse, não. Eu já estava sentindo a dorzinha, mas eu sempre digo assim, forte. Sou forte, sabe? Era uma dor que estava para as costas, eu disse, não, tá tudo bem. Eu estava aguentando, né? Tá tudo bem, tá ok, tá dando certo, vai dar certo. Aí eu vi aquele médico fazer esforço demais. E eu vi as máquinas agora apitando uma coisa. E eu vi um silêncio no quarto, sabe? Eu vi um silêncio no quarto e eu fiquei com aquele medo. Aí ele dizia, vamos dar outra anestesia. Aí quando ele deu um puxão, e eu senti uma dor horrível. Eu dizia, Senhor, o que está acontecendo, meu Pai? Estão arrancando meu coração. Eu pensava que estava arrancando meu coração. Porque para mim, se ele puxasse, arrancava tudo, sabe? Eu dizia, esse médico está doido, ele vai arrancar um negócio aí que vai sair tudo, eu vou morrer. Aí eu disse, Senhor, faça alguma coisa. E não fazia, Deus não fazia. Aí eles paravam e começavam de novo. Aí eu não aguentei mais calada de grito, de berro. Uns gritos de morte mesmo. Aí eu disse, gritando, aí eu me tenha calma, tá doendo, né? Eu disse, tá doutor, não aguento não. Aí ele disse assim, vamos dar outra anestesia. Nessa hora que ele disse da anestesia. Aí
só vi ele dando anestesia, deu aquele tempinho. E eu disse, Senhor, por que o Senhor não está fazendo alguma coisa? O Senhor não está atendendo essa dor, ele vai arrancar meu coração. E eu não vou resistir. Eu dizia assim, eu não vou resistir. O Senhor está fazendo isso porque eu vou morrer? Mas eu nem fiz ainda a reforma de saúde, só pensava nisso na minha vida, sabe? Eu não posso morrer agora, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu dizia, tem misericórdia de mim, porque eu ainda quero ser fiel. E eu fiquei com esse pensamento. Aí tudo se acalmou, a dor, na hora da anestesia passou, né? E eles fizeram lá, terminaram. E depois dessa dor, depois desse choro, que eu não gritei, né? Mas eu clamei no íntimo, né? Eu disse, Senhor, eu preciso voltar, Senhor. Eu preciso voltar. Eu preciso me preparar mais. E Deus, Ele me deu essa chance. Amém. Né? Porque tinha vezes que quando eu estava passando por necessidade, às vezes eu pedia para morrer. Quando eu passava tristeza, eu dizia, eu quero morrer, não quero mais ver aqui não. E nessa hora, eu pedi para viver, né? Porque Deus sabia, se você morresse, mulher, não dava certo não. Então Ele sabe, eu passei por aquele momento de dor pela minha desobediência, pela minha negligência, né? E eu disse, Senhor, em todo canto, depois eu fiquei com aquela alegria que Deus tinha me dado uma chance. Deus me deu uma chance e eu quero mudar, Senhor, eu quero mudar e eu tenho lutado com Deus todos os dias para mudar, principalmente minha alimentação. Minha alimentação, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. No dia que mandava lá no... Eu